Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. Near Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Olá, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Hoje estamos de regresso de férias, apesar de ainda estarmos aqui no mês de agosto, já aqui nos últimos raios de sol, a aproveitar. Decidimos, voltamos com mais energia, voltamos com um tema excelente, que é o Lead Scoring. E nós vamos então receber Hélder Pinto, que é Head of Digital Marketing, é docente, é consultor de marketing e também tem um podcast, que é o Estúdio Podcast. Portanto, foi fundador deste espaço. Mas melhor do que eu, vamos então receber Hélder Pinto. Olá, Hélder, tudo bom? Olá, Eduardo, como estás? Olha, Hélder, bem-vindo. Muito obrigado por teres aceitado marcar aqui a presença. E eu quero-te agradecer a disponibilidade para falarmos de um tema tão importante como é o Lead Scoring. Mas olha, para quem nos está a ver, a ouvir e para quem depois vai seguir em todas as plataformas de podcast, queres dizer quem é o Hélder Pinto, qual é o teu trabalho? Muito bem, vamos a isso. Antes de mais, agradecer-te, Eduardo, também o convite por estar aqui hoje. É com muito prazer que faço aqui parte também desta rubrica de criação de conteúdo e, de alguma forma, poder dar aqui algum contributo para quem nos está a ouvir sobre o tema Lead Scoring, que é também um tema que me apaixona e que acho que há pouca informação, portanto, e há também pouca partilha de conhecimento em relação a este tema, e também obrigado por teres identificado este tema, que eu acho que é tão importante e tão interessante para tantas empresas e negócios. Então, em relação à minha pessoa, portanto, meu nome é Hélder Pinto, eu trabalho nesta área há mais de uma década, comecei, portanto, já há uns anos atrás, muitos largos, e nessa altura, portanto, eu trabalhava na área de vendas, portanto, fui vendedor durante muitos anos, e comecei a perceber que havia ali uma mudança, digamos, de paradigma. E era interessante, isto ocorreu-me quando eu ainda sou daquele tempo, apesar de não ser muito velho, mas já vou ao caminho dos quase 42 anitos, e não sou do tempo em que toma lá a chave do carro, toma lá um caderno com as moradas e agora o meu amigo desenrasca. As vendas têm que entrar. Portanto, lá ia eu, não é? No fundo com a lista, bater à porta das empresas, tentar arranjar um contacto e por aí vai, tentar chegar às pessoas certas para vender os serviços que vendia. E a dada altura comecei a perceber que estão a entrar cada vez mais leads pelo site, o site começava a ter uma relevância especial e comecei a estudar um pouco mais também essa área. E começou-me a surgir assim aquele formigueirozito quando começava a estudar a parte digital. Para teres uma ideia, Eduardo, eu era assim um vendedor um bocadinho traquina, então recordo-me, só em detalhe de foice, já recupero também aqui a apresentação, eu recordo-me de ter comprado na altura, isto a maior parte das pessoas que vão achar isto ridículo, portanto, já vão uns anos largos também, mas comprei uma impressora com linha de telefone, portanto, então o que é que me pus a fazer? Enviar faxes para as empresas com o meu contacto, e na altura foi mesmo uma traquinice, porque ninguém estava a fazer aquilo e fiz, portanto, era a coisa mais próxima que tinha de email marketing, portanto, exatamente. E até surgiram ali algumas vendas também que vieram disso. Mas, portanto, olha, e qual era o teu setor de atividade? Olha, eu trabalhei muito na área de equipamentos para a construção, ou seja, não sei se conheces a Caterpillar, portanto, comecei a trabalhar por aí na área das vendas, comecei primeiro pela parte do escritório, portanto, fazia a recepção de equipamentos de aluguer. Entretanto, como também vendia bastante ao balcão, na altura, a coordenadora comercial, a minha querida Cláudia, um beijinho grande também para ela, se um dia ver este conteúdo,
Ela achou-me piada, achou-me, este rapaz tem aqui qualquer coisa, ele é um bocado atrevido, pá, vamos a isso. Olha, Wela, queres vir para a equipa de vendas? E assim foi, portanto, fui para a equipa de vendas, depois, entretanto, passado, acho que 4 anos, salvo erro, fui convidado para abrir outra empresa também, na altura era e é, a MacRent também ainda existe, e aí foi onde eu atingi, digamos, o pináculo da minha carreira como vendedor. Para teres uma ideia, em 5 anos que trabalhei lá na empresa, 3 anos fui o melhor vendedor a nível nacional, vendi cerca de 3,7 milhões de euros em aluguel de equipamentos, mas também foi nesse período em que sentia, pá, tenho que mudar, porque realmente foi um período muito intenso na minha vida, eu queria evoluir também na carreira, comecei aos poucos e poucos a estudar e a apaixonar-me também pelo marketing digital, e foi aí que então decidi investir na formação e disse, ok, está na altura de fazer aqui a dar um pulo na minha carreira, quero ir para a parte do marketing e aproveitar, o marketing digital estava a dar os primeiros passos, e foi aí que surgiu, portanto, as minhas primeiras incursões no marketing digital. E desde aí já lá vão mais de 10 anos a trabalhar nesta área. Boa. Então, explica-me aqui uma coisa. Em termos daquilo que é o lead scoring, para quem nunca ouviu, como é que tu explicarias o que é o lead scoring? Ok, perfeito. Uma excelente pergunta. Então, o lead scoring, na sua base, é um sistema que nos permite identificar qual é o nível de interação de uma lead com o nosso negócio. Há sempre uma analogia muito engraçada na área do marketing, não é? Que é aquela velha história de alguém que convida, digamos, outra pessoa, quem tem interesse amoroso, romântico. Então essa pessoa convida esta segunda pessoa, que achou muito interessante, para um café, não é? Portanto, há todo um percurso até chegar ao casamento, correto? Portanto, ou seja, exatamente. Se nós vamos tomar um café com esta pessoa que não conhecemos lá nenhum e nós estamos a trocar as primeiras impressões e de repente lhe estamos a pedir um compromisso de casamento, é evidente que as coisas não vão correr bem, não é? O outro lado vai dizer, mas calma, estamos a conhecer-nos, como assim, não é? Como assim um pedido de casamento nesta altura? E portanto, eu acho que aqui nas vendas acontece muito isto. Então, um sistema lead score permite-nos de alguma forma medir a interação e articular aquilo que é o trabalho de marketing, a qualificação de marketing e aquilo que é a qualificação de vendas, que são duas coisas totalmente distintas. Ok. Então digamos que pode servir como uma ponte para se medir o interesse entre um lado e o outro, entre o marketing e as vendas. Podemos começar por dizer isso? De acordo, 100% de acordo. Então, diz-me uma coisa. Porquê é que achas que as empresas devem investir tempo, recursos em classificar, em priorizar as leads ou os leads? Eu fico sempre na dúvida se é os leads ou as leads. O Word corrige-me sempre para masculino, mas fico sempre na dúvida. Eu sempre disse as leads, portanto. Eu também, o Word é que... Assim. O Word é que me veio aqui criar dúvidas, faz parte do dicionário do Word. Então, voltando aqui à questão, porque é que devemos então investir tempo e energia? É uma boa pergunta e acredito também que muitas pessoas estejam do outro lado, portanto, as que estão a pensar de que forma é que podem aumentar as vendas, então de que forma é que um sistema lead scoring encaixa, digamos assim, neste objetivo, de que forma é que vai contribuir para aumentar as vendas. Acima de tudo é a relevância, portanto, ou seja, é muito importante nós entrarmos em contacto com os clientes de uma forma que seja relevante a montante, neste caso, para os clientes, mas também para aumentarmos a nossa taxa de conversão de negócios, ou seja a conversão das propostas em vendas, seja até uma venda direta. Isto porquê? Precisamente por aquela analogia que trouxe ainda há um bocadinho, que é sermos demasiado precoces neste processo. Portanto, grosso modo, as empresas que trabalham com vendedores passaram num paradigma onde têm um formulário de contacto, a pessoa envia o contacto, quer ser contactada e liga logo. E, entretanto, com a entrada do marketing digital e a evolução, digamos assim, desta qualificação e desta articulação entre as equipas de marketing e de vendas, até diria mais marketing digital e de vendas, o que aconteceu é que continuaram a adotar a mesma estratégia para tudo em um par de botas. O que é que isto significa? Imagina, tens um catálogo de um produto e a pessoa para descarregar esse catálogo desse produto tem que deixar os seus contactos. Então o que é que as empresas fazem de grosso modo? E isto é 99,9% das vezes. A pessoa submete os dados para conseguir descarregar o catálogo, porque achou o produto interessante, está a ponderar se faz sentido ou não para o seu negócio, e passado 10 minutos, 15 minutos, está a receber uma chamada de um vendedor a perguntar se quer comprar. Se de alguma forma nós olhamos para este exemplo, que é aquilo que acontece na realidade das empresas,
com aquela analogia da pessoa que vai convidar alguém que tem interesse romântico para um café, nós estamos literalmente a espantar a caça. Porque aquela pessoa não está preparada para este tipo de contacto. Não é o momento certo. Existem uma série de questões que ainda tem que rever e retirar dúvidas até que ela se sinta confortável para falar com alguém da equipa de vendas. E se este contacto acontece de uma forma precoce, o que vai acontecer é que nós estamos literalmente a ser irrelevantes para o cliente e de uma forma, passando aqui a expressão popular, a espantar a caça. Porque o que vai acontecer do outro lado é que a pessoa vai sacudir a água de capote e dizer não, eu nem sei de meti nada, olha, estava só a ver. E depois do lado da equipa de vendas gera-se uma frustração muito grande, que é pá, Eduardo, não percebo, os leads que vêm da internet são uma porcaria, em cada 10 só há uma que está interessada. Não, não é. Não. A pessoa tem intenção de compra. Agora nós temos que perceber como é que nós medimos a intenção de compra na jornada de compra desse cliente. Ok. E, para quem nos está a ouvir de uma forma muito simples, se nós hoje decidimos que vamos trocar de carro, quantos de nós é que nos sentimos preparados para amanhã fechar o negócio de um carro? Pouquíssimas pessoas. Porque existem muitos passos que nós temos a chegar lá. Vamos comprar carro novo ou usado, vai ser diesel, gasolina, vai ser elétrico, vai ser de 5 lugares, 2 lugares, 7 lugares. Existem muitas questões que têm que ser tratadas até esse momento, onde a pessoa se sente confortável para assumir um compromisso. E, portanto, nas vendas e no marketing, nós temos o MQL e temos o SQL. Temos que classificar as leads do ponto de marketing e só depois, quando elas atingem um determinado score, uma pontuação, é que elas estão aptas para serem tratadas pela equipa de vendas, cuja missão deve ser converter. Ou seja, a equipa de vendas tem que ser especializada em fechar negócios, não em aquecer leads para depois fechar o negócio. Ok. Para quem, de repente, nunca ouviu falar de MQL e SQL, queres explicar o que é que significa estas siglas? Muito bem. Então, no fundo, o MQL é o Marketing Qualified Leads e o SQL é o Sales Qualified Leads. No fundo, são dois espelhos que representam as diferentes fases que um utilizador, um cliente passa na sua jornada de compra. Voltamos aqui a esta questão. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou interessado num carro, correto? E submeto um pedido de catálogo. Vejo o carro, por aí fora. O ideal é eu começar a receber conteúdo sobre aquele carro. Que tipo de consumos é que faz, se aceita retomas, se não aceita. E, por exemplo, quando o cliente começa a chegar a uma fase onde já começa a querer informação ou a interagir com conteúdo mais de financiamento, então significa que ele já está a chegar a uma fase de final de funil. Quer dizer que ele já está pronto para tomar uma decisão. E aí sim, nessa fase é que nós devemos colocar a equipa de vendas a entrar em contato com o vendedor. Com o cliente. Exatamente. Porque aqui o cliente já está na fase final do funil, na sua última jornada, na última fase da jornada de compra, e portanto já está quente o suficiente, já está com um nível de interação muito interessante para ser abordado por um comercial. E aqui, obviamente, a conversa entre as partes vai ser muito mais frutuosa do que nós colocamos desde logo o vendedor a falar com um cliente, que por um lado vamos estar a desperdiçar recursos à empresa e por outro vamos estar a assustar o cliente e no fundo que não vai querer aturar o vendedor chato, que não é o caso, está a fazer o papel dele, mas que está a ser instruído se calhar de uma forma menos positiva. Correto. Olha, e quando estamos a falar então do lead scoring, nós estamos a falar numa perspectiva de marketing ou numa perspectiva de vendas? Nas duas. Portanto, o lead scoring atravessa as diferentes fases, ok? Desde o momento em que o utilizador submete um pedido de informação, durante este processo, desde o momento zero em que ele recebe pedido de informação, depois vai receber conteúdos, nós vamos medindo o nível de interação que ele tem connosco ao longo desses conteúdos, até chegar ao momento em que ele passa por uma SQL, portanto vai ser atribuído um número de pontos que tem a ver com os contactos que ele fez com os conteúdos que enviamos e que nós conseguimos perceber que ele está pronto para falar com a equipa de venda. Portanto, ele mede basicamente desde o momento zero até o momento da venda. Boa. E quais são então os principais critérios para pontuarmos uma lead? Muito bem. Então, existem aqui alguns critérios. Vou dar aqueles que são mais tradicionais, mas depois existem outros que decorrem, digamos assim, da natureza do negócio. Por exemplo, se o utilizador participou num evento, se respondeu a um convite, isto também podem ser dados que podem ser introduzidos no sistema de classificação, ou seja, no sistema de lead scoring. Mas tradicionalmente nós temos aqui alguns pontos de contacto que são sempre comuns. Abertura do e-mail, portanto, ou seja, nós normalmente quando temos uma abertura de e-mail podemos começar, por exemplo, a atribuir 5 pontos ao utilizador.
Se ele abriu e clicou no link que está dentro desse e-mail, recebe 10 pontos. E se, por exemplo, se ele clicou, abriu e visitou a página, recebe, por exemplo, 15 pontos. Portanto, e à medida das interações que ele vai tendo, vai somando pontos até chegar, por exemplo, 50 pontos, e é neste momento que ele passa, então, para a equipa de vendas. Ok. Adicionalmente, temos também outros aspectos que podem ser muito, muito importantes de classificar além destes pontos de interação. Por exemplo, se tens um formulário de entrada, uma pessoa tem que dizer qual é o cargo dessa função, dessa pessoa, não é? E a pessoa que está a descarregar o catálogo, por exemplo, é diretor de produção. E tu sabes que, ok, os diretores de produção são exatamente aquelas pessoas que eu sei que tomam as decisões dentro do meu negócio. Então, neste caso, quando sabes que a lead tem esta função, podes, por exemplo, lhe atribuir 20 pontos. Porque sabes que é uma lead já muito mais relevante do que, por exemplo, alguém que possa ter uma função, se calhar, não tão assertiva do ponto de vista da tomada de decisão. E, inclusive, até podes retirar pontos. Vamos imaginar que és uma empresa que contribui bastante para a indústria, digamos que produz muito conteúdo para ajudar a indústria a evoluir, conteúdo educacional, e quem está a descarregar, por exemplo, o catálogo é um estudante. Em vez de dar pontos, podes retirar. Podes dizer, ok, é um estudante, sei que não vai comprar nada, portanto vou-lhe já tirar 100 pontos ou até retiro da automação. Portanto, cada caso é um caso, e, portanto, mas estes são, diria de alguma forma, os pontos de contacto mais comuns a todos os negócios. Ok. Então, digamos que, para quem nos está a ouvir, esta definição do scoring é uma definição interna, ou seja, a pessoa vai ter que estudar que mercado quer atingir, mercado público-alvo, vamos assim dizer. Correto. E então, mediante isso, terá que ser a própria empresa a definir os próprios critérios, correto? Eu diria que tens sempre critérios que são básicos, ou seja, que são de alguma forma transversais, portanto, a abertura, o clique e a visita na página. O que vai depender aqui mais é o tipo de conteúdos que estás a enviar. Ou seja, imagina que no dia 1 a pessoa submete o catálogo. No dia 2, que tipo de conteúdo é que lhe vais enviar? Vai ser um conteúdo de informação, vais enviar um testemunho, que já é algo que é de convicção, vais enviar algo sobre a questão do financiamento, como é que a pessoa pode obter financiamento para adquirir aquele produto ou aquele serviço. Portanto, cada tipo de conteúdo que tu envias está alinhado com a fase da jornada de compra do cliente. Portanto, e é esse conteúdo que no fundo vai ditar a importância e a quantidade de pontos que vais atribuir. Da questão da tipologia, eu diria que a abertura, o clique e a visita da página são aqueles três que são absolutamente essenciais a qualquer negócio. Ok. Então, como é que eu consigo encontrar, aqui vamos assim dizer, o equilíbrio entre aquilo que são esses critérios, vamos assim dizer, quantitativos, não é? Do clique, do preencher formulários, daqueles que também são qualitativos, ou seja, do perfil do cliente. Onde é que está aqui o equilíbrio entre uma coisa que é muitos cliques, muitas aberturas, muitos downloads, daquilo que depois também é o perfil? Perfeito. Então, nós temos aqui dois aspectos, que são aspectos sociodemográficos e temos aspectos de interação. Portanto, no tema da interação, temos aqui a abertura, o clique e a visita na página. No tema da qualificação da lead, tens aqui aspectos que são sociodemográficos e que têm a ver com a segmentação daquele cliente, ou seja, em que caixa, em que tipologia é que se encaixa aquele cliente. Falamos da questão, por exemplo, do cargo, ok? Se a pessoa tem um determinado cargo, é um fator qualitativo que vai, no fundo, posicionar aquela empresa. Pode ser também uma questão geográfica. Imagina que diz assim, 90% das minhas vendas são clientes do Distrito do Porto. Então aí também pode haver um incremento de acordo com a localização da empresa. Pode ser com a antiguidade da empresa, pode ser com o número de funcionários. Para teres uma ideia, ok, eu trabalho com grandes empresas. Esta empresa, por exemplo, tem 10 funcionários. Se calhar não é para mim. Eu não vou conseguir ter o produto certo para ela. Mas ok, isto é uma indústria grande, tem cerca de 150 trabalhadores. Porque a pessoa deu essa indicação para descarregar o catálogo. Então aí já é altamente qualitativo. Já te consegue, de alguma forma, posicionar e segmentar aquele cliente dentro de uma caixa daqueles clientes que têm mais capacidade ou têm a maior probabilidade de conversão no teu negócio. Portanto, aí são aspectos de interação e aspectos também qualitativos. Ok, perfeito. Então diz-me uma coisa. Eu acho que vamos aqui com 20 minutos da nossa conversa e já conseguimos então convencer algumas pessoas a fazer aqui o lead scoring. Não era este o propósito, é só informar, mas eu acredito que já haja aqui muita gente interessada então em fazer o seu próprio lead scoring.
que ferramentas, que plataformas é que tu recomendas para se começar a usar então lead scoring? Pá, isso é sempre aquela velha máxima das plataformas. Helder, qual é a melhor ferramenta? Isto é assim, malta. Nós quando vamos a um mecânico, né, temos um problema no carro, nós não lhe perguntamos necessariamente pá, qual é a ferramenta que você vai usar para resolver o seu problema. É a chave de fendas, é a chave de porcas, é a chave de filtro. Nós queremos é o resultado, não é? Isto para dizer que eu tento ser o máximo agnóstico em relação às ferramentas, que existem variedíssimas. E tudo vai depender do budget que o cliente tem, do tamanho da base de dados, o que é que ele já fez ou não em termos de qualificação. E eu diria que um bom ponto de partida para qualquer empresa, que é uma solução que eu considero robusta, integrada, com capacidade de escalabilidade também, que é muito importante, porque o negócio pode ir evoluindo, as números de leads também, é sem sombra de dúvida o Active Campaign. Portanto, eu acho que o Active Campaign é fácil de utilizar, reúne este critério que é super importante, é muito poderosa, é uma plataforma extremamente sólida, não é barata, portanto isto também é muitas vezes algo que pode afastar algum tipo de clientes, especialmente as empresas mais pequenas, ou que não estão tão sensíveis a este tema, mas diria para não se focarem tanto na questão da ferramenta, porque existem várias ferramentas, mas se tiverem que escolher uma e não souberem, acho que pelo menos o Active Campaign resolve bem mais de 90% da necessidade das empresas. Ok. Então, diz uma coisa, e agora disseste uma coisa que para mim é importante, e tem a ver com o quê? O lead scoring é apenas para grandes empresas com equipas de marketing estruturadas, ou também faz sentido para as PMEs? Eu diria que é para as duas, mas diria que tanto um tipo de empresa como outra podem tirar exatamente o mesmo proveito, mas acho que as empresas mais pequenas devem evitar ao máximo o desperdício. Não é? Como a nossa amiga Susana diz, aqui há pouco estávamos a falar dela, Susana Barros. Susana Barros. Ou seja, contratar uma empresa grande pode estar ao luxo de contratar mal uma pessoa, mas uma empresa pequena contratar mal alguém significa se calhar ter ali um erro 40% na equipa que tem de recurso interno. Portanto, eu acho que aqui podemos usar a mesma ponte para este exemplo do lead scoring. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Enquanto uma empresa grande se pode dar ao luxo de desperdiçar muitas leads, uma empresa pequena, o custo por lead é significativo. Está a alocar uma grande quantidade dos seus recursos na geração de vendas e, portanto, se não aproveitar-se a desperdiçar, portanto, vai ter muito desperdício, muita gordura. E essa gordura tem um custo. Portanto, eu diria que tanto uma empresa grande como uma empresa pequena podem beneficiar na mesma proporção. O que eu acho é que nas empresas pequenas o lead scoring ajuda bastante a reduzir custos. E acho que isso é muito importante. Portanto, ganha mais para os dois lados. Ok, boa. Ora bom, o que é que eu muitas vezes noto? Quando eu estou a trabalhar com empresas, e eu percebo, porque os empresários estão a fazer investimentos e querem obter o retorno o mais rapidamente possível, ok? Mas também sabemos que tudo faz parte de um processo e nem sempre as coisas são nos salvar até dedos. Dito isto, quanto tempo, em média, demora uma empresa a ter resultados, vamos assim dizer, palpáveis, visíveis, depois de implementarem este processo? Muito bem. Isso vai variar muito de acordo com a empresa, da dimensão que tem, o negócio, o tempo médio de conversão. Porque não nos podemos esquecer que há empresas que vendem produtos e serviços que são vendáveis no prazo de uma semana, é o prazo que o cliente pode tomar uma decisão, mas tendencialmente aquilo que nós percebemos é que quanto maior é o valor de investimento para fazer aquela aquisição, aquela compra, mais pessoas são envolvidas no processo, ou seja, a decisão não é solitária, é copartilhada por uma série de elementos da empresa, o diretor financeiro, o diretor de produção, o técnico que vai trabalhar com o equipamento, enfim, existem muitas pessoas que vão opinar sobre o tema, e o prazo de decisão é tendencialmente mais alargado. Estamos a falar em situações que podem ir até, por exemplo, um ano, desde o momento em que a pessoa descarrega o catálogo até o momento em que ela decide fechar o negócio. Portanto, em qualquer das situações, o lead scoring é muito importante. O que eu sinto é que quanto maior é o investimento que a pessoa tem que fazer, mais relevante se torna o lead scoring. Agora, eu diria que para chegar a essa resposta, existem antes algumas questões de diagnóstico que nós temos que fazer a nós próprios. E isso às vezes é um exercício que é difícil para os empresários. Ou seja, se eu fizer uma pergunta ao empresário, olha, diga uma coisa, qual é a sua taxa média de conversão de proposta? Se calhar, assim, na ponta da língua, o empresário vai ter alguma dificuldade em conseguir responder, não é?
90%. Sim, Não eu diria que saberão sim. responder. Não saberão responder. Mas isso também eu acho que este exercício diagnóstico é importante para nós conseguirmos perceber, para lá, mas será que eu tenho aqui algumas fragilidades que ainda não tinha percebido? Não é? Se calhar tenho. Qual é a taxa média de conversão? Qual é o prazo médio de tomada de decisão de um processo deste? Que tipo de curso é que eu tenho desde o momento zero até ao momento de venda? Porque muitas vezes nós estamos a falar em que mandam o comercial visitar o cliente 5, 6 vezes e o cliente já está cheio de ver o comercial pela frente. Porque, pá, você cá outra vez, pá, amigo, já lhe disse, olha, não tomei uma decisão, vou ver isso, vou participar, pá, não estou, ainda não é o momento para comprar. E está constantemente a chatear o cliente porque não tem outra ferramenta. Portanto, simplesmente está a ser instruído de uma forma menos efetiva. Portanto, eu pergunto que curso é que nós temos aqui em cima da mesa relacionados com isto. Claro. Portanto, e quando nós estamos a ver as propostas que perdemos, os custos que nós temos envolvidos neste processo de geração de lead até o momento da conversão, se calhar começamos a perceber que o investimento que temos que fazer em lead score é muito pequeno para os resultados que nós podemos obter, muito francamente. Claro. Helder, fiquei aqui só com uma questão, que é o quê? Está aqui esta malta a reunir aqui as peças todas do puzzle que estás a contribuir e a pensar assim, epá, mas há um bocado o Helder falou naquele sistema de pontuação, isso terei que ser eu a fazer ou a plataforma que o Helder há pouco falou faz isso automaticamente? Como é que isso é feito? Tem que haver uma pessoa que faça isso ou não? Perfeito. Tem que haver uma pessoa que desenhe, assim como o empresário tem que desenhar a estratégia da empresa, portanto não são à partida quem está ajudante na operação que vai definir a estratégia, portanto tem que ser o empresário a fazê-lo. Aqui da mesma forma alguém vai ter que fazer o setup desse sistema de classificação. A partir do momento em que é feito o setup, tudo o resto é automático. Ou seja, está tudo automatizado, as leads estão a entrar, estão a ser classificadas automaticamente. Podemos também, por exemplo, definir, mesmo até no Active Campaign tem uma função que é muito interessante, CRM, além desta questão de lead scoring, mas podem também ser agendadas tarefas automáticas de acordo com algumas situações. Por exemplo, se o comercial vai fazer, por exemplo, uma visita ao cliente, pode ser feito logo uma tarefa automática para esse comercial passado 15 dias para enviar um e-mail ao cliente ou desenhar até um e-mail automático para ser enviado, só para fazer um follow-up, para ver se está tudo bem, se ficou com alguma dúvida da demonstração ou algo do género. Portanto, isto respondendo à tua pergunta, alguém tem que fazer este desenho, ok? Ou seja, como é que vai ser a automação, configurar todas as automações e fazer também a preparação do envio do conteúdo e que conteúdo é que vai ser esse. Mas depois deste setup feito, todo o processo é automático. Portanto, normalmente temos mais energia no início e depois é uma questão de manutenção e ajustamentos. E outra coisa também que é muito importante dizer, que é nenhum sistema lead score é infalível à primeira. Esqueçam isso. Claro. Se venderem essa ideia, não vai funcionar. É um processo em aberto, portanto, há uma base para o qual se começa e depois vai-se ajustando de acordo com os impulsos que vamos recebendo. Ok, muito bem. Olha, dentro das empresas há muito aqui um clássico, não é? Não é igual em todas as empresas, mas eu diria que há um clássico que é a guerra entre departamentos, marketing e vendas, não é? Aqui a questão é como é que o lead scoring ajuda a melhorar a relação entre o marketing e as vendas. Vai agravar ou vai melhorar? Tem tudo para melhorar, mas pode agravar se for mal feito. Ok. Ou seja, esta visão de silo, não é? Que muitas vezes nós chegamos a uma empresa e percebemos claramente que estão duas equipas de lados opostos da mesa, não é? Isto não faz muito sentido, não é? Porque, por um lado, a equipa de marketing trabalha para a equipa de vendas. Se a equipa de vendas não vender, a equipa de marketing não está lá a fazer nada. Porque no final do dia, as métricas são muito engraçadas, ter uma taxa de abertura disto ou daquilo, mas as empresas precisam de vender. E os resultados é o quanto. As métricas valem pouco valem, não é? Portanto, a equipa de marketing tem que ter a percepção que precisa da equipa de vendas e que está a alimentar a equipa de vendas a cumprir um objetivo que é essencial a qualquer negócio, que é vender. Porque todos nós estamos a tirar alguma coisa da empresa, mas os únicos que metem dinheiro dentro da empresa são os clientes. Portanto, e temos de ter sempre isso em linha de vista. Portanto, a partir do momento em que há esta conversa e há estas expectativas entre as partes, em que o marketing entende que tem que servir a equipa de vendas o melhor possível, ou seja, tem que fazer tudo o que pode ao seu alcance
para aquecer a lead e para classificar a lead o melhor possível, para que o comercial só se foque a fechar negócios, e é isto que os comerciais têm que estar focados, é a fechar negócios. A equipa de marketing tem que retirar todas as dúvidas da equação até que o cliente, quando entra em contacto com o comercial, 60% da decisão já está tomada. Portanto, ele só quer ter aquela segurança final de falar com alguém. Agora, é claro que depois também os vendedores, e eu sei que também já fui vendedor e trabalhei com muitos vendedores a minha vida toda, também não pode ser aquele verdadeiro herói, não é? Pá, olha para mim como acabei de fechar aqui não sei quantos negócios, fiz isto tudo sozinho, sou o maior. Não fizeste tudo sozinho. Quer dizer, tens uma equipa toda a trabalhar para ti, que está no fundo a ajudar. E também partilhar inputs com a equipa de marketing, que é uma das coisas já agora, by the way, que eu noto que falta muito, é esta simbiose entre as equipas. Porque a equipa de vendas sabe tudo acerca dos clientes. Se nós perguntamos a um vendedor, olha, diz-me uma coisa, quais são as principais dúvidas que os clientes te colocam em relação a este produto ou a este serviço? Malta, eles sabem aquilo na ponta da língua, porque eles estão todos os dias a negociar com os clientes. Portanto, já sabem quais são as principais dúvidas, que tipo de questões é que ele tem, se vão perguntar pela garantia, se têm medo que aquilo parta passado algum tempo ou não. Portanto, eles têm essa informação toda que vale ouro. Portanto, malta, é almoçarem e colocarem as expectativas todas em cima da mesa e trabalharem como equipe. Basicamente é isso. Eu costumo dizer que 95% dos problemas das empresas é falta de comunicação. E isso é mais outro exemplo que acabaste de dizer. Olha, e diz-me uma coisa. Quando falamos em lead scoring, os vendedores tendem a confiar nas pontuações atribuídas? Ou existe aqui sempre alguma resistência de, pronto, está aqui mais uma invenção de marketing meia lunática que agora estou aqui a apresentar? É uma excelente pergunta. Eu diria que depende. Depende essencialmente de um fator que acho que é muito importante, que é se eles são chamados no processo para serem co-criadores desse sistema lead score. Ou seja, quando o sistema lead score é imposto e a equipa de vendas não tem algo a dizer sobre isso, se as coisas correrem mal, amigo, não tem nada a ver com isso. Vocês meteram isto, não funciona, portanto, o problema é vosso. Descalcem a botinha que nós não temos nada a ver com isto. Agora, quando são chamados a criarem valor neste processo, a darem os seus inputs, a serem também corresponsáveis pelo sistema lead score e terem a noção que tudo isto faz parte do processo, ou seja, que não vai ficar 100% fechado na primeira interação, portanto vão haver meses e meses e meses de envolvimento e melhoria, mas se este processo for integrado entre as partes e se eles forem chamados a ouvir e a falarem, tiverem voz no processo, não há nenhuma razão porque as coisas corram mal. Agora, se neste processo de desenvolvimento se colocarem equipa de vendas e os tratarem, digamos, quase como um pão mandado no processo, garanto-vos que isto tem tudo para dar mal. Eu até diria que esse processo de co-criação depois até permite outra coisa, que é os vendedores ficarem interessados pelo resultado final e depois daí vir até o próprio feedback da equipa, na gestão das regras, dizer, olha, eu se calhar até pensava que o diretor de compras é que era o grande alvo, mas na realidade, olha, não é o diretor de compras, é técnico de manutenção. O diretor de compras só passa ao cheque, o técnico de manutenção é que vai ali. Estou a inventar, mas sim, digamos que quando existe aqui o processo de envolvimento é muito mais fácil depois as pessoas também, vamos assim dizer, quererem que o resultado final seja o melhor. Até porque, se me permites também, Força. Quem é que tem mais a ganhar no meio deste processo? O que é que um vendedor tem a ganhar quando vende mais? Ganha mais dinheiro, certo? Claro, certo. Os vendedores ganham comissões. Se não tiverem esta tratativa, esta parte variável na sua remuneração, o vender mais ou vender menos acaba por ser indiferente, o que não faz muito sentido. Portanto, na verdade, se isto resultar, eu só tenho a ganhar com isso. Portanto, estamos a facilitar a vida, vamos ter mais negócios para fechar, mais rápidos também, e portanto que é isso que um vendedor quer. E o vendedor vai ganhar muito mais dinheiro também com isso. Portanto, se alguém tem a ganhar com a implementação de um bom sistema lead score, garanto que é a equipa de vendas, não tenho a menor dúvida. Ok. Olha, há um bocado disseste uma coisa que eu acho que é de toda importante, mas fruto da minha experiência só gostaria aqui de complementar com um ponto, que é,
disseste bem, ok, os vendedores conhecem o mercado, conhecem todas as necessidades, sabem todas as perguntas. Eu acrescentaria só um ponto, que é, isso tudo é verdade desde que estejamos a falar de vendedores com escuta ativa, que ouvem os clientes, que percebem os clientes. Se estivermos a falar daqueles que apenas decoram scripts e guiões e palavras mágicas, digamos que esses tentam adivinhar o que é que os clientes de alguma forma necessitam. Sendo assim, Helder, vamos passar aqui a um novo bloco. E um novo bloco, vamos assim dizer que, isto agora em todos os temas, é obrigatório falar nisto. É um ponto obrigatório. E vamos então a isto. De que forma é que, e a malta já está quase toda a adivinhar, a inteligência artificial pode ajudar aqui no lead scoring? Isso é uma pergunta que eu acho que concordo contigo, é inevitável, não é? De forma que a inteligência artificial pode trabalhar a nosso favor, para nos ajudar aqui a vender. Mas eu diria que, hoje em dia, se a inteligência, pelo menos daquilo que é o momento atual, ok? Na outra tive uma reunião com um cliente com quem nós trabalhamos e estava precisamente a falar deste tema, não é? Que nós temos, normalmente, quem não está a trabalhar com inteligência artificial neste momento tem uma determinada expectativa, mas quem está a trabalhar efetivamente tem outra realidade que gosta de partilhar, que é uma visão a prazo. Temos a expectativa que a inteligência artificial vai fazer muita coisa, e é verdade. Mas neste momento, se calhar essa expectativa ainda não pode ser cumprida de acordo com aquilo que as pessoas podem pensar. Porque se tu reparares, vês muita gente neste momento a fazer coisas giras com a inteligência artificial, desde na parte da AI generativa, mais até propriamente dita, mas ainda não vemos a inteligência artificial a produzir os resultados que as empresas gostariam que produzissem, por variedíssimas razões. Porque temos sistemas arcaicos a montante que não conseguem debitar dados que a inteligência artificial precisa, que temos limites de budget, digamos assim, para a parte da geração. Como é que eu vejo esta questão em termos de lead scoring e inteligência artificial? No primeiro momento, eu diria logo pela questão da AI generativa, ou seja, com a criação do copywriting, ou seja, neste caso o texto, o conteúdo que nós vamos enviar para as pessoas, e também na interpretação daquilo que devem ser as diferentes fases do jornada de compra do utilizador, e balizar e calibrar os conteúdos que nós vamos enviar de acordo com essas fases. Portanto, ou seja, o que é que eu acho que aqui pode ser muito proveitoso para quem está a iniciar este processo? Ter um LLM, o ChatGPT, o Grok, enfim, o que seja, dizer, olha, vou criar um sistema lead score nesta plataforma, preciso que me dês aqui uma sugestão para fazer um sistema de classificação e diz-me que tipo de conteúdo é que eu devo enviar, por exemplo, para um ciclo de nutrição. Por acaso é um tema que não falamos de ciclo de nutrição, mas de uma forma já, digamos assim, abstrata, mas o ciclo de nutrição é isto. É o que é que nós enviamos desde o momento 0 até o momento Z do processo. Portanto, que tipo de conteúdo é que nós enviamos, isto é o ciclo de nutrição. Mas produzir também, ajudar a produzir esses conteúdos para este ciclo de nutrição que nós vamos enviar, que deve estar calibrado e adequado à jornada de compra do consumidor para aquele produto ou para aquele segmento de produto específico. Portanto, neste momento, eu acho que é aquilo que as pessoas podem tirar mais proveito, é usarem a AI a nível generativo para criarem o conteúdo para esses e-mails que vão sair para os clientes. Ok. Olha, é engraçado e vou-te dizer, agora que como acabei de vir de férias, achei curioso uma coisa, falando de inteligência artificial, fazendo aqui um bocadinho, saindo um bocadinho aqui do nosso tema. E achei curioso o quê? Eu tenho 2 filhos, o mais novo está quase a fazer 12 anos, portanto tem 11 anos. E o que é que eu me apercebi durante as férias? Tudo o que eram campanhas de publicidade em que ele detectava que as imagens tinham sido criadas por inteligência artificial, na cabeça dele, aquele produto ou serviço tinha menos valor. É uma boa perspectiva. Eu achei aquilo curioso, não é? Que é, já reparaste? Esta família foi criada por inteligência artificial. E eu reparava que na cabeça dele, aquilo
pelas palavras que utilizava, significava menor valor do conteúdo que estava a ser apresentado. Ou seja, quando de repente nós vemos, sei lá, imagens até nas redes sociais que as pessoas gostam de partilhar, e até aquelas tendências, não é? Às vezes Sim. das fotografias, depois criar a nossa imagem em banda desenhada manga ou qualquer coisa do género. É interessante que para uma geração, tu tens 42, olha, eu tenho 47, para uma geração muito mais nova do que a minha, aquilo significa menos qualidade. Mas estamos a dar os primeiros passos. Estamos. Eu acho que no futuro, ou seja, tudo aquilo que vai ter um comportamento humano, vai ser mais valioso. Repara, por exemplo, o cold calling, não é? Que também poderia ser um tema interessante para explorarmos, não é o tema de hoje. Mas repara, o cold calling, que é uma chatice, não é? Que temos hoje call centers com 700, 800 pessoas a trabalhar em cold calling para os clientes, isso também vai ser substituído por AI. Equipas de suporte já estão a ser substituídas por AI. Mas aquilo é uma grande chatice, porque quando aquilo não está exposto aos que tu queres, não é? Tu ficas ali preso, não tens com quem falar, ficas irritadíssimo. Portanto, eu acredito que nós vamos passar esta onda, ou seja, onde vai haver uma adoção massiva de soluções de AI, mas passado uns anos nestas dinâmicas de só AI, eu acho que vai começar a aparecer alguns nichos que vai ser human first. Já, ok, nós também trabalhamos com AI, mas a nossa prioridade é que, se a senhora quer um suporte premium, nós temos, vai falar com um humano, vai pagar mais caro, portanto, já sabe disso, mas vai ser um humano a falar consigo. E acho que esse momento também vai chegar no tempo, porque tu também tens o seu ciclo de vida, mas acho que os próximos anos, talvez, próxima década e meia, por aí, vai ser a adoção massiva de AI. E com isso, muitos postos de trabalho vão à vida também. E a percepção de preço, claro que diminui. Valor, exatamente. Mas é engraçado, e sublinha aquilo que tu disseste, que é o que as pessoas, na grande maioria, vão continuar a valorizar a questão humana. Porquê? Porque se a chamada fria é uma grande chatice, depois as pessoas ficam extremamente irritadas quando ligam para uma linha de apoio ao cliente e não há opção que é falar com um operador. Exatamente. Ou seja, ninguém gosta disso. Ninguém. Mas toda a gente diz, estou extremamente chateado das pessoas me ligarem para me venderem coisas. Mas agora que quero falar com uma pessoa, não há. Opa, parece anedótico, não é? Mas é. Faz lembrar aquelas anedotas, entram 3 pessoas num bar, não é? Isto é quase isso. Exatamente. Mas eu acabo por achar que isto há aqui uma certa tendência em que se calhar vamos começar a valorizar mais o que é humano. Eu acho que sim. Eu acho que isso vai ser inevitável, porque quando perderes o toque humano, isto também tem muito a ver com o posicionamento da marca, sabe? Eu vou-te dar aqui uma perspectiva fora deste tema, mas tem a ver com o e-commerce. Muitos pequenos empresários que têm uma ideia, querem lançar um e-commerce, a primeira coisa que eles pensam é, vão-me degladiar com os grandes, vou-me ter aqui uma margem pequenina, vai ser o meu posicionamento. Malta, isso é quando nós estamos a vender commodities, portanto, produtos que toda a gente tem, isso é só um suicídio assistido, não é? Na prática. E quando muitas vezes podiam ter ali, olha, nós temos um suporte, temos aqui uma pessoa com quem você pode falar das 8 às 7 da tarde. E a pessoa pagava mais só por isso. Não se importa pagar mais, porque a diferença não há de ser abissal, mas há ali uma pessoa do outro lado. E depois, quando não tem confiança, quando a pessoa vai tentar ligar com alguém, não há número de telefone sequer. Quantas vezes nós temos e-commerce que nem número de telefone têm, que é assustador, e as pessoas preferem, não sinto segurança, prefiro pagar um pouco mais, mas ir para um sítio que me dá mais garantias, que me dá mais segurança na minha tomada de decisão. E não se esqueçam que a nossa tomada de decisão, quanto menor for o risco, mais fácil é tomar uma decisão. Exatamente. Embora, como é que eu te vou dizer? É importante que, no mínimo, depois, o humano que se apresenta corresponda pelo menos à expectativa que foi criada na parte tecnológica. Sem sombra. Porque se eu tenho uma componente tecnológica que é brutal, espetacular, e depois a componente humana, digamos que utiliza técnicas de uma forma, como é que eu vou dizer isto com as palavras corretas, sem ofender ninguém?
Ora bem, se as técnicas que depois o humano usa são aquelas técnicas de persuasão baratas, de enganar as pessoas, vai haver entre aquilo que era a expectativa inicial e a realidade, a diferença é tão grande que toda a gente fica a perder. Eu aí até costumo dizer, mas vale se calhar apostar um bocadinho menos na parte tecnológica do que ao contrário. Isto tudo para te dizer o que é, Helder. Olha, tenho este meu filho de 11 anos, mas tenho uma filha que entrou na universidade. E então, como vai estudar fora do meu local da residência, andei naquela odisseia que é procurar um quarto. Que hoje em dia é complicadíssimo. É. Ora bom, e aconteceu uma coisa que foi o quê? Foi uma rede social de um quarto espetacular, fotografias espetaculares, e de repente aparece uma pessoa que nem sequer diz bom dia ou boa tarde, só diz, então venham ver o quarto, venham atrás de mim. Olha que bem. Está a começar bem isto. Tá. E no final, basicamente, a senhora despachou-me. E eu no final olhei para a senhora e eu disse assim, pronto, porque eu depois também tenho este defeito, não é, de avaliar quem está na parte comercial. Eu fui assim, olha, desculpe lá, antes de eu falar sobre o quarto, podia-me dizer o seu nome, se faz favor? E no final, acontece uma coisa extraordinária, que é o quê? Entramos todos no carro, como era um dia de calor eu baixo os vidros, e a pessoa vem para o pé do meu carro a fazer de conta que estava a receber uma chamada, deu para perceber isso, a dizer assim, olha, eu ainda não sei se o quarto ainda está disponível, como a pessoa acabou de vir cá, se calhar já o aluguei. E eu a pensar assim, isto é tudo mal. É verdade. Porque até lá chegarmos, nós dissemos assim, este era o quarto perfeito. Portanto, mas depois, portanto, aqui a componente humana, exatamente, aqui a componente humana é importante que pelo menos esteja ao mesmo nível da parte tecnológica. Voltando ao lead scoring. Há setores que, pela tua experiência, isto funciona melhor do que outros? Ou, de uma forma geral, isto é uma ferramenta que obrigatoriamente tem que ser aplicada? Eu diria que o lead scoring não é necessariamente para todos. Ou seja, nem todos os negócios têm a necessidade de um lead scoring. Por exemplo, um pequeno negócio que possa lidar com vendas pontuais, por exemplo, no caso de turismo, não é? Pessoas que estão ali, passam pontualmente por aquela lojinha, por aquele comércio, enfim, que vão lá pontualmente, não fará grande sentido, porque aí a localização digamos que é muito mais importante do que a recompra desses clientes. Agora, em situações, por exemplo, onde trabalhas com B2B, portanto, vendes para negócios, onde o processo de tomada de decisão não é feito num dia nem dois, portanto, são às vezes semanas, meses, para que haja uma tomada de decisão, onde o valor médio de compra é bastante elevado. Eu aí nem sequer é a opção não ter sistema lead scoring, porque temos muito mais a perder do que a ganhar. Repara, quantas vezes é que um comercial, por exemplo, nestas situações, envia a proposta para o cliente, não acontece nada a partir do momento em que há a proposta, entretanto, reuniões, novos clientes, por aí fora, a pessoa nunca mais se lembrou daquela proposta daquele cliente, e já passaram 4 meses, deixa-me fazer aqui uma chamada, só para ver como está. Estou, Sr. José, olha, está tudo bem. Olha, então, estava a ligar só para ver se teve tempo para pensar naquele negócio, naquela proposta que me enviei. Helder, já comprei, já está fechado isso há muito tempo. Comprei ao concorrente, ao José Maria Pincel. E veja aí, perdi a venda e nem percebi. E depois, claro, lá vem o diretor de vendas, tiveste a dormir nisto, como é que é possível? E não, a vida acontece, não é? Ou seja, o dia-a-dia vai acontecendo e a pessoa simplesmente passou-lhe, nunca mais fez o follow-up daquele cliente e a coisa morreu. Portanto, numa situação destas, se tivesse um ciclo de nutrição, a partir do momento em que é enviada a proposta, em que os envios são automáticos, portanto, a pessoa vai receber uma mensagem, vai receber um e-mail, é criada uma tarefa automática para o vendedor fazer a chamada no dia X àquele cliente que já passaram 15 dias de envio da proposta. Tudo isto facilita muito a vida dos vendedores. Organizas muito melhor o trabalho, reduzes muito mais o teu risco, vais perder menos negócios, gastar menos dinheiro, ser mais assertivo. Portanto, no final do dia vendes mais e gastas menos. Que acho que é isso que as empresas, de grosso modo, procuram, não é? E acho que tocas aqui num ponto
num ponto, perdão, que é fundamental. No fundo, estamos a fazer aquilo que é nutrir a relação. Exatamente. E quando nós falamos em nutrir a relação, falamos em duas perspectivas, ou seja, aquecer a lead para o fecho, mas também, do meu ponto de vista, falamos numa perspectiva que é importantíssima, que são as vendas repetidas. Exatamente. E voltando aqui ao ponto que há um bocado estávamos a falar, da expectativa inicial e a realidade, se a realidade até for muito maior do que a expectativa inicial, falamos até noutro ponto que é, para mim, ainda mais vital, que é o indicar referências. Ou seja, falando novamente, a relação é importante, construir relações é importante, nutrir, dar conteúdos. Agora, de que é que me serve dar conteúdos se depois não faço o acompanhamento? Ok. Claro. E acho que então estamos a falar deste ponto do lead scoring que me parece fundamental. Olha, Helder, isto o tempo passa a voar. Já vamos com 50 minutos da nossa conversa. Foi rápido. Está a ser rápido. E antes de continuarmos, eu gostaria de falar e de conversarmos um bocadinho sobre aquilo que também é o valor que tu dás para o mercado e dos conteúdos que tu apresentas para o mercado. Aqui na tua página, tu tens aqui a tua missão bem clara. Ajudo empresas e profissionais a atingir os objetivos através de consultoria e formação em marketing digital. E olhando então aqui para os teus cursos, queres falar um bocadinho dos teus programas e daquilo que tu podes ajudar as empresas? Sim, eu diria que por acaso não está aí nesse site, porque o site está um bocadinho desatualizado e peço desculpa por isso. Também em Casa Ferreira às vezes é espeto de pau, não que eu comungo muito desta hóstia, mas de facto às vezes acontece. Mas eu diria que eu criei um produto que é landing-page.pt, que é um curso sobre criação de landing pages, que é muito vocacionado, é muito low budget, portanto estamos a falar em 17€ mais IVA, é acessível a qualquer pessoa cuja missão é ajudar que as empresas consigam converter melhor. Ok. E isto porque é landing-page.pt. Ok. E isto porque, ou seja, podemos estar a fazer anúncios, mas se estivermos a enviar para um site estamos a desperdiçar dinheiro. Se efetivamente se a landing page não tiver conteúdo de conversão, não vai converter. Então, basicamente, com um valor muito baixo, com 17€ mais IVA, qualquer pessoa, qualquer empresa pode aprender a fazer landing pages profissionais. E, portanto, isto foi um desafio que eu criei para mim mesmo, precisamente para ajudar as empresas e os negócios, de alguma forma, pode não ser uma empresa, mas pode ser um negócio, a conseguirem ter landing pages que sejam profissionais e que os ajudem a vender mais também. Porque no contexto digital, uma landing page é extremamente importante para vender. Vocês se não tiverem uma landing page, estiverem a enviar, por exemplo, tráfego pago para um site, garanto-vos, por experiência própria, porque já vi isto acontecer muitas vezes, que o desperdício é enorme. Portanto, é um produto acho que é muito interessante e que vai criar valor. Não tenho a menor dúvida, até porque já temos mais de 300 pessoas inscritas. Vai criar muito valor aos negócios. Boa, muito bem. E em termos dos serviços que tu prestas às empresas? Então, aquilo que eu faço hoje em dia com mais frequência é mentoria e consultoria. Portanto, a mentoria no modelo mais de acompanhamento. Portanto, basicamente eu ajudo empresas a criarem as suas próprias equipas internas para se autonomizarem do ponto de vista de marketing digital. Porquê? Porque hoje em dia é muito difícil contratar profissionais competentes na parte do marketing digital. Quanto mais sénior for o recurso, mais caro é. Então aquilo que eu faço é ajudar as empresas a desenvolverem os seus cursos internos e a criar também equipas de marketing digital para que possam autonomizar, digamos, as suas operações. E, no fundo, eu faço esse follow-up dos profissionais, faço também a gestão top-down e down-top, ou seja, desde o alinhamento de expectativas com a parte da gestão da empresa e também com retirar dúvidas e formar a equipa operacional, porque acho que é muito importante. E assim ajudar a facilitar, digamos, esta entrada no mundo digital das empresas. Ok. Boa. E formação, claro, desde faculdade também dou aulas no IPAM e noutras instituições de ensino superior e adicionalmente, como vocês puderam ver aqui, tenho também os meus cursos, que é também uma forma de espalhar a mensagem e ajudar o mercado a evoluir. Muito bem, Helder. Obrigado pelo valor que estás a acrescentar ao mercado. Olha,
qual foi assim, o maior desafio que já enfrentaste ao implementar o lead scoring no projeto? Há algum caso que possas partilhar connosco? Ora bem, eu não diria que não há assim um desafio que seja espetacularmente merecedor de sublinhar. O que eu diria é que é um processo muitas vezes holístico. Quando digo holístico, no fundo, quase que natural e orgânico no processo de descoberta do negócio do cliente, não é? Olha, porque é que os clientes lhe compram a si? Porque é que não compram aos seus concorrentes? Muitas vezes são perguntas muito simples, quase que uma criança de 5 anos pode fazer esta pergunta, mas cuja resposta às vezes é extremamente complexa. Nem os clientes sabem muito bem qual é o eixo de diferenciação que têm. Então, aquilo que eu sinto naturalmente nesta questão é subtrair informação das empresas e das equipas. Portanto, essa é a parte mais importante no processo e que pode ser a mais dolorosa. Porque, de resto, o processo não é complicado. Claro, exige o seu trabalho, não tem que ser complicado. Agora é quase como num psicólogo, não é? Tens que fazer boas perguntas e não podes dar respostas. Até para as empresas também perceberem se têm ou não fragilidades. Ok. Então, olha, Helder, assim, para terminar, e não te aborreço com mais perguntas. Não aborreço nada. Que conselho é que deixarias para quem quiser começar já amanhã a aplicar o lead scoring? Experimentar já hoje. Que é, malta, não faltam conteúdos. Há uns anos atrás nós não tínhamos informação para nada, não é? Eu recordo nos meus tempos de criança, não é? Onde comecei a ver internet nos meus 10, 12 anos, não é? Não havia internet, notem bem, não havia internet. Hoje em dia parece uma coisa absurda, com os modems 56K a fazerem aquele barulhinho. E nós quem tinha internet não tinha telefone em casa. E muitas vezes me safei de levar com o chinelo, porque, enfim, às vezes a gente esticava-se a internet e depois alguém ligava, não é? E a internet ia abaixo, estávamos a fazer o download de uma música, era uma coisa, demorava não sei quantas horas. Pronto, felizmente passamos por essa experiência, sabemos o que isso é, mas nós, e eu e tu, Eduardo, e outras pessoas também como nós, vêm de um tempo onde não havia informação. A informação era muito difícil de obter informação. Hoje isso não é uma realidade, é exatamente o oposto. Portanto, as plataformas são super fáceis de trabalhar, a verdade é essa. A informação está em todo lado. Basta fazerem uma pesquisa no YouTube e, malta, é não perderem tempo, é fazer. Não vai ser perfeito à primeira vez, mas começar a dar o primeiro passo é o mais importante de todo o processo. Porque se não darem esse passo, mais nada vai acontecer. Muito bem, era a recomendação que eu deixaria. E parece-me perfeita a tua recomendação. Olha, Helder, o que é que acontece? O podcast chama-se Parar para Vender, exatamente porque eu gosto de receber aqui um conjunto de pessoas e no final eu gosto de, vamos assim dizer, apresentar um plano de ação para as pessoas colocarem em ação o tema que nós tivemos a ouvir, ok? Então, olha, eu fiz aqui um pequeno resumo e eu preciso depois da tua validação para ver se concordas com este plano de ação, pode ser? Vamos a isso, let's go. Então, olha, primeiro, para colocarmos ou pormos em ação lead scoring, o que é necessário? Fazer um diagnóstico da empresa e perceber porque é que as empresas nos compram a nós e não compram à concorrência, o que é que as leva a comprar a nós. Segundo, definirmos o nosso público-alvo. Terceiro, definir uma pontuação por atividade de interação, considerando 2 pontos, os critérios quantitativos, abertura, clique e visita na página, e os critérios de qualificação, ou seja, a segmentação, o cargo do potencial cliente ou o número de funcionários da empresa. Podemos começar e usar a plataforma Active Campaign e a melhor forma de testarmos isto é começarmos a fazer já. Perfeito. Eu só acrescentaria, quando dizes Força. No primeiro ponto, acrescentaria só uma nota, que é, então e o que é que nos leva a perder os negócios? Ok, boa. Porque acho que isso também acabamos por não falar nisso, e é culpa minha, mas acho que também é uma pergunta muito importante. Porquê é que perdemos os negócios? Porquê é que não fechamos? Não é? Ok. E essas perguntas são muito importantes para desenvolvermos conteúdo, para retirarmos dúvidas aos clientes, para quando a lead chega ao vendedor, o trabalho já está feito. Olha, Helder, foi o episódio 59.
quem está aqui deste lado já tem 59 planos de ação. Portanto, Incrível. não é por falta de planos de ação que as vendas não irão aumentar para quem nos ouve. E parabéns, Eduardo, estás a entregar muito conteúdo. Parabéns pelo teu podcast, que é super importante e relevante para os negócios, especialmente os pequenos empresários que não têm recursos, e esta partilha de conhecimento é muito importante. Obrigado também por isso, Eduardo. Não sou eu, são os meus convidados que partilham, eu só sou a ponta entre os convidados e as pessoas que nos ouvem. Tal como tu disseste, eu só faço perguntas, não faço mais nada. que são muito poderosas, não é? Fazem toda a diferença. Olha, Helder, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. E obrigado por tudo. Um abraço, malta. Fiquem bem.